Olá, o Fora da Vida Cristã mais uma vez aqui com você e hoje nós vamos falar como um cristão, né? O título é meio engraçado, mas é esse, né? Como que um cristão deve ser, um cristão deve se comportar, né? E foi muito interessante, né? Porque eu vi esse tema, né? Porque há poucos dias atrás eu vi algo assim que muito me despertou uma certa curiosidade, né? E ao mesmo tempo também me deu dor. Lógico que quando essas dores vêm, lógico que ajuda para que a gente se reflita, para que a gente pense um pouco mais, para que a gente vá mais a fundo naquela ocasião. E então, como isso me deu uma pequena dor, né? E ao mesmo tempo, né, me despertou essa curiosidade. Por isso eu trago aqui para que vocês também pensem, para que vocês também reflitam, para que você também reze, né? Porque todas essas coisas assim que é um pouco diferente, então nós temos que rezar por elas, para que o Espírito Santo dê luz, ajude aquela pessoa. Quando não conhecemos, né, não conhecemos alguma coisa, não sabemos de alguma coisa, então nós também não nos preocupamos. Quando esse alguém passa a ser nosso amigo, isso já muda, claro. Então, se eu conheço, né, se eu sei, ele passa a ser meu amigo, então, ou amiga, e então, lógico, vamos acolher, vamos ajudar, vamos fazer alguma coisa. Agora, quando eu não conheço, então isso já fica um pouco mais distante para nós, e aí, nessa distância, né, nesse intervalo que tem entre uma situação e a outra, a gente reza. Reza e pede muito para o Espírito Santo para que ele dê luz, para que ele ilumine esses corações, né? Isso é o que aconteceu com todos nós, né? Quando nós não conhecíamos, nem nos aprofundávamos das Escrituras. Então, conosco também aconteceu isso. Se você vai lendo as Escrituras, você vai conhecendo e você vai se aprofundando cada vez mais. Agora, se você não conhece as Escrituras, então fica por ali. Eu acho que eu sei, eu acho que eu não sei. Então por que acontece isso? Por que acontece aquilo? Por que é desse jeito? Por que é daquele outro jeito? E a gente acaba não, às vezes, muitas vezes, não se aprofundando naquilo que a gente está vendo, né? Somos vazios e não sabemos, não temos resposta para nada. Se alguém nos pergunta alguma coisa sobre o catecismo, sobre os evangelhos, sobre o Antigo Testamento, sobre o Novo Testamento, nós ficamos meio que, olha, eu não sei. Eu tenho que ler para ver, né? Eu tenho que perguntar para alguém que sabe mais que eu. Muitas vezes nós fazemos isso, né? Vou perguntar para alguém. Vou explorar um pouquinho mais o catecismo, porque eu não consigo te responder isso agora, né? Às vezes é porque nós não sabemos mesmo, é porque a gente também esquece, né? Então nós vamos aprofundar um pouquinho mais, depois a gente já responde aquilo. Ou então a gente já responde para a pessoa, olha, vai no catecismo e procura então o mandamento, que lá você vai encontrar essa resposta que você está me perguntando. Então se alguém nos faz essa pergunta, a gente acaba às vezes até saindo fora da conversa, né? Olha, eu não sei disso daí não, então isso para mim, eu sou ignorante nessa passagem do Evangelho, então não sei te responder, né? Mas seria tão bom se a gente soubesse responder tudo ou quase tudo, ou pelo menos alguma coisa, né? E não deixar as pessoas em vão, sem resposta. E em uma igreja que eu vou à missa, né? Eu vi um jovem que rezava e assistia à missa bem, com devoção, né? E ali ele ficava, né?
se percebia, se percebe que ele assistia a missa bem, né? Porque ele estava prestando atenção em tudo, ele ajoelhava na hora que era para ajoelhar, ficava em pé na hora que era para ficar. Mas em um certo momento, como ele estava do meu lado praticamente, né, a uma distância de menos de 2 metros, eu vi que ele começou a comer e era a hora da homilia. E eu pensei comigo, né, será que esse rapaz vai comungar? Né? Porque se ele está comendo agora na hora da homilia, provavelmente ele não vai comungar. E ali ele abriu um saquinho de sei lá o que, se era amendoim ou o que era, né? E começou a levar a boca e realmente eu fiquei preocupada, né? Será que ele vai comungar? Será que ele está preparado, né? Porque se ele está comendo agora, ele não vai poder comungar. Não sei por que isso me veio à cabeça. Claro, né? Como a gente já está acostumado a viver esse jejum, né, de pelo menos 1 hora antes da comunhão não comer, então quando você vê alguém comendo e que está seguindo a missa ali, né, isso já dá um... E por um certo momento eu falei, eu não posso me distrair do sermão, eu tenho que prestar atenção no sermão, porque o sermão é o evangelho e depois eu posso ter isso para eu pensar durante o dia e viver a minha missa até amanhã, no dia seguinte, que é assim que São José Maria nos ensinou, né, nos explicou que a gente vive a missa até o dia seguinte. Então eu me desliguei daquilo, né, daquela situação e continuei prestando atenção na homilia. E o jovem ali tranquilo. E na hora da comunhão eu percebi que ele foi o terceiro da fila, porque eu também fui para aquela mesma fila de comunhão. E ele estava na minha frente, um pouco mais na minha frente. Isso me deu assim muita dor. É aí que eu digo, né? Ao mesmo tempo com dor, né? Me deu muita dor, porque eu pensei, ele não viveu o jejum. E ele vai se comungar. Ele vai receber Jesus. Jesus que poderia chegar num coração puro, né? Numa alma pura, não vai chegar numa alma que não viveu o jejum. E aí eu perguntava para mim mesma, Jesus, será que ele necessitava de comer antes de comungar? Ou será que ele não sabe que tem que viver esta 1 hora de jejum? Ou será que ele se esqueceu? Ou será que ele tem algum problema? E quando me veio essas perguntas todas, porque tudo é um piscar de olho e tudo acontece, né? Eu pensei, não posso me distrair, porque eu também vou receber Jesus. Então eu não posso nem julgar, nem pensar mal, né? Mas eu tenho que rezar. Rezar não só por ele, né? Porque isso já me veio à cabeça. Não só por ele, mas por todas as pessoas que não sabem que temos que viver 1 hora de jejum. Antes de comungar, a gente tem que viver pelo menos 1 hora. É 1 hora só. E se eu não consigo viver essa 1 hora, então eu faço uma comunhão espiritual. E ofereço essa comunhão espiritual. Então eu rezei muito. E depois eu mesma, na minha ação de graça, dizia a Jesus, isso foi para que eu pedisse perdão, não só por ele, mas por todas as pessoas que não conseguem viver o jejum. Por todas as pessoas que não sabem que o jejum é de 1 hora. Por todas as pessoas que necessitam dessa formação.
para poder ter esse diálogo com Jesus, né? Deixar o seu coração, a sua alma limpa, transparente, não só dos pecados cometidos no dia anterior, na semana anterior, mas também limpo porque viveu esse sacrifício de não comer algo antes da 1 hora para comungar. Então isso foi uma das coisas que me passou o dia todo, né? Pensando nisso, pensando e pedindo. Jesus, purifica esses corações. Ajuda com que mais pessoas possam ajudar as outras a comungar e a ajudar as outras também a ajudar as outras pessoas que não sabem para se aproximar da mesa da comunhão com o jejum de 1 hora. Isso me ajudou a pedir, me ajudou a rezar mais, me ajudou a oferecer mais, me ajudou também que durante o meu jejum que eu ofereça esse jejum a Nosso Senhor como um momento, né, de oração, como um momento de gratidão, de pedir, de oferecer, né, de estar ali junto com Cristo na cruz. Oferecer essa 1 hora. Oferecer essa 1 hora para que Deus venha a nós, mas sabendo que nós estamos preparados. Então, claro, né? Depois de oferecer todo esse sacrifício e oferecer também um sacrifício a mais, né? Às outras pessoas que necessitam, eu já pedi também perdão por todos aqueles que não conhecem, todos aqueles que não faz porque não sabe, não faz porque não conhece, não faz porque ainda não teve a chance de aprender, né? Me encheu de pedidos de perdão esse resto de dia, essa tarde, quer dizer, como eu fui à missa de manhã, então eu passei o dia todo, né, pedindo para que Nosso Senhor abra os corações de todos aqueles que vão até Ele, né, para recebê-lo, mas que vão com esse desejo mesmo de ter se sacrificado durante 1 hora. Ao mesmo tempo, compreendi que aquele momento era para que eu rezasse, eu desagravasse, eu oferecesse. E sobre os meus olhos foi o que Deus me mostrou. Se Ele me mostrou, era porque Ele estava me pedindo essa oração. Então eu não me poupei de rezar. E peço também a você que, se você vê algo assim, não julgue, não ignore, mas reze, ofereça. E todos os dias, durante o seu jejum, vai oferecendo a essas pessoas que não conhecem essa beleza, né, que é ir ao encontro de Jesus com essa 1 hora sem comer e sem beber, exceto água. Ou, se nós necessitamos de tomar um remédio, porque nós não podemos ficar sem aquele remédio, porque depois nós vamos passar mal, sim, nós podemos tomar um pouco, né? Não um copo cheio, mas com aquele comprimido que nós temos que beber, né, naquele momento. Então, eu peço a você, né, e peço não, sugiro a você, né, que também ajude Jesus a carregar a cruz, né,
fazendo muitos atos de contrição, pedindo perdão, não só por você, mas por todos aqueles que estão à sua volta, por todos aqueles que vivem com você, que está ao seu lado, no trabalho, em casa, no restaurante, seja lá onde for. Vamos pedir a Jesus, vamos pedir ao Espírito Santo luz, que essa luz nós conseguimos. O Forjas da Vida Cristã mais uma vez agradece a você e espera você na nossa próxima palestra. Muito obrigada a todos e até o nosso próximo encontro.